salvos pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou alto preço, e o seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma. Olá, boa noite. Espero que todos estejam bem neste dia e que tudo esteja a correr bem e pelo melhor. Hoje quero estar convosco e vamos estar todos juntos hoje num tempo com Deus, uns com os outros. Vamos partilhar a palavra, vamos estar a celebrar, mas por agora deixo-vos com o grupo de louvor por alguns momentos para um tempo de celebração com música, com cânticos. Então, até já. Bem-vindo ao grupo de louvor. Tu és
Obrigado ao Grupo de Louvor por este tempo que esteve connosco e juntos podemos celebrar o nosso Deus. Vamos então ouvir a palavra de Deus e eu gostava de partilhar convosco um tema, um assunto que Deus falou comigo e que sempre que eu abordo um tema tenho que estar certo que foi isso que Deus me deu e que é isso que eu quero partilhar convosco hoje. Então seria mais ou menos neste sentido, que é conhecer Deus define quem eu sou. Eu espero que todos nós possamos conhecer Deus, porque isso define, de facto, ajuda-nos a encontrarmos a nós próprios, ajuda-nos a entender quem somos, ajuda-nos a conhecer a nós mesmos. Então, o primeiro aspecto disto é que num texto que nós encontramos, e gostava de vos ler um texto que encontramos em Tiago, no capítulo 1, nos versículos 23 a 25, e que diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de que tal era. Esta versão diz contempla ao espelho o seu rosto natural, outras versões diz observa o seu rosto ao espelho, ou como o homem que vai ao espelho rapidamente se observa e depois imediatamente se vai embora, ou ainda que num instante a pessoa olha para o espelho e observa-se a ela própria. Mas eu gostava de vos ler uma versão que é interessante e que vai mais ou menos neste sentido, que é uma versão diferente, mas que achei que fazia todo o sentido para este texto que eu quero partilhar convosco. E que diz: se tu escutas a palavra e não falares a outras pessoas a mensagem que ouviste, tornas-te igual àquele que se olha ao espelho da palavra com o intuito de descobrir como era no início, quando foi criado por Deus. Embora tenhas percepcionado ou de certo modo entendido como Deus te vê através do espelho da palavra, contudo, tu, ao afastares-te dela e da revelação que essa palavra te dá para poderes mudar, logo te esqueces de como eras no original. Ou seja, tu vês a palavra como um símbolo, simbolicamente é um espelho, e que tu, ao olhares para a palavra, ao ouvires a palavra, tu está refletido na palavra quem tu és no início, quando foste criado por Deus. Mas ao afastares-te da palavra, então tu afastas-te da revelação que Deus proporcionou para ti, para que tu possas mudar e entenderes de facto quem tu e mais eu nós somos. Então, mas diz que aqueles que se deixam atrair de forma profunda pela lei perfeita da liberdade ficam fascinados por ela, pela lei da liberdade, e respondem à verdade que ouvem, consequentemente são fortalecidos, experimentam a bênção de Deus ou a prosperidade em tudo quanto fazem. Então, à volta deste texto, gostaria de vos, de fazermos um caminho neste sentido. Contemplar-se a si mesmo, que é aquilo que algumas versões nos dizem, aquele homem que contempla a si mesmo à volta do espelho. Diz que aquele homem que se considera, que tenta de alguma maneira perceber quem ele é quando está em frente a um espelho. É como que no natural um exercício mental ou intelectual de se compreender a si próprio. Ou seja, é uma leitura apenas humana de quem tu és, ou de quem é uma forma muito humana de eu tentar explicar quem eu sou. Quando me olho ao espelho e vejo em meu rosto natural, o que se vê é apenas superficial, em detrimento de uma revelação que Deus quer partilhar contigo para que tu saibas quem és em Cristo, quem és em Deus. Então, está a dizer que o homem que ouve a palavra e não a cumpre é semelhante àquela pessoa que olha para o espelho, vê o seu rosto natural,
e quando sai do espelho logo se esquece como era. O que de facto está a dizer é que a palavra é o espelho, é onde que tu ouves e que de alguma maneira Deus está a trabalhar ou quer trabalhar contigo para que tu entendas quem tu és. Mas ao saíres ou abandonares a palavra ou deixares de meditar na palavra, logo tu deixas de estar em frente ao espelho que pode de facto trazer revelação de quem tu és, e de que, como no início foste criado por Deus, a refletir a imagem de Deus. Então, há uma situação muito interessante, é porque a pessoa naturalmente não encontra esta pessoa, fazendo este exercício intelectual, tentar ver no rosto, ou tentar olhar para o seu rosto no espelho e descobrir quem ela é alguma coisa que não acontece simplesmente pelo exercício da mente ou pela vontade do homem, naturalmente tu queiras compreender quem tu és, naturalmente pela lógica. Mas porquê? Porque esse homem não existe, aquele que tu estás à procura não existe a não ser pela intervenção do Espírito de Deus e da Palavra de Deus. Ou seja, estamos a falar de novo nascimento. E como diz em João no capítulo 3, no versículos 3 a 6, Jesus, quando ele fala com Nicodemos, diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, tem que ser uma intervenção do Espírito de Deus e da Palavra de Deus na tua vida e na minha vida para que tu e eu possamos nascer de novo. Nós possamos tornar-nos em novas criaturas, tornar-nos filhos de Deus. Foi isto que este homem, que era Nicodemos, um mestre das Escrituras, da Bíblia, e que, afinal, lhe faltava toda esta revelação de ele perceber que lhe faltava algo muito importante na vida. Não bastava que a palavra estivesse de fora, a palavra precisava de estar dentro, a fim de ele se tornar filho de Deus. Está escrito na Bíblia: como pode alguém nascer sendo velho? Perguntou Nicodemos. E é claro que não pode entrar a segunda vez no ventre da sua mãe e nascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, em João, no capítulo 1 e no versículos 12 e 13, diz que este nascer de novo, diz no versículo 13, diz que não nasceram de descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram pela intervenção de Deus. Então, o homem que tu procuras no espelho não pode ser encontrado pelo teu exercício intelectual, mental, ou por esforço que tu faças de encontrar essa pessoa que de facto no original foi criada por Deus à imagem de Deus. Essa pessoa precisa precisa nascer da água e do Espírito, precisa nascer pela intervenção do Espírito e da Palavra de Deus. E em 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, o homem que nasce de novo, este homem que se procura ao espelho, este homem que não existe lá no natural, precisa da intervenção de Deus, este homem reflete, é um homem que reflete a imagem de Deus, mas é um homem que nasce não pelo princípio de se contemplar a si mesmo, e desistir nesse percurso de se encontrar, ter um encontro com Deus. Portanto, nós olhamos para o exterior, olhamos para o rosto, para aquilo que está no exterior, mas é interessante que Deus trabalha pelo princípio de olhar para o interior. E é isso que nós encontramos quando Deus manda o profeta Samuel a escolher. Era esse o princípio através do qual Deus escolhia as pessoas que deviam de alguma maneira governar a nação de Israel, seja espiritualmente ou seja fisicamente. E é interessante neste sentido que quando Deus escolhe Davi, e de facto não é por definirmos alguém intelectualmente que nós conseguimos perceber quem é na realidade, mas como
podemos ver este procedimento de Deus em 1 Samuel 16:7. Diz que Deus mandou Samuel ungir Davi como rei, mandou a casa de Jessé, que era o pai de vários filhos, e um deles, o mais novo, era Davi, e diz que chegou a um dos filhos que, ao olhar para ele, Samuel ficou com a impressão que era aquela pessoa, porque era uma pessoa de boa estatura, era uma pessoa com presença, era uma pessoa com um visual muito presente, marcava influência. Mas Deus olhou, e quando Deus fala com Samuel, diz: olha, não atentes para ele, porque de facto Deus não olha para o coração, Deus não olha para como vê o homem, Deus não vê como vê o homem, mas o homem vê pela aparência, mas diz que o Senhor olha para o coração. Deus não olha para o aspecto exterior, Deus não olha para o que parece, mas Deus não olha para o que é superficial, mas Deus olha para o que é mais profundo, para o que está no interior, para o que está no teu coração. Apesar de termos a percepção de como éramos no início, como fomos criados, se não permitirmos que a palavra se instale no nosso espírito e tomemos posse da revelação de quem somos em Cristo, nós, por falta de ligação à palavra e ao nos afastarmos dela, vamos continuar no mesmo registro das pessoas que éramos antes, sem mudança, sem termos sem conseguirmos refletir essa imagem de Deus, essa imagem da nova criatura, da nova pessoa que Deus quer criar em ti e que Deus está a criar em cada um de nós. Então, se não meditares na palavra, se não praticares a palavra, não consegues ver-te como Deus te vê. Sempre te verás a ti próprio de forma superficial se a palavra não entrar no teu coração, se não deres lugar à palavra de Deus no teu espírito. Isso vai refletir-se no tipo dos teus relacionamentos, nas escolhas e decisões que tu fizeres, que serão sempre superficiais, com falta de entrega e de compromisso. Portanto, estar ligado à palavra, vamos refletir, não estar ligado à palavra, vamos refletir sempre o que é natural, o que é superficial e não aquela pessoa que nós somos em Cristo. Como já vimos, 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E João 3,30 diz, quando João vê Jesus, ele está a dizer, bom, o importante não é eu não é que eu seja realçado neste cenário todo, mas sim que ele cresça e que eu diminua. Em João, no capítulo 3 e no versículo 30, dentro deste princípio, quando Deus está a escolher Davi para ser rei, Deus não está a olhar para o exterior, mas para o interior. E isto que João também aciona neste princípio, também vai neste princípio de que o que é importante é que Cristo resplandeça em ti, não é que o natural ou o homem natural resplandeça ou sobressaia. Essa pessoa que é nascida de novo, ela reflete a glória de Deus. Reflete a presença de Deus. Esta pessoa nascida de novo manifesta a presença de Deus. Mas todos nós, como diz 2 Coríntios 3,18, todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, outras versões dizem quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. E aqui a Bíblia vai referir-se, em 2 Coríntios 3, 16, 18, a Moisés quando esteve lá no Monte Sinai durante 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Quando ele desceu do monte, disse que o seu rosto resplandecia e ele nem o sabia. Então, fala de que quando nós nos arrependemos, quando nós pela fé em Cristo nos arrependemos, diz que esse véu que nos impede de estar face a face com Deus, como caiu na vida de Moisés e esteve face a face com Deus, então nós conseguimos ter outra perspectiva de quem é Deus e também de quem nós somos.
Então é importante nós pensarmos de que Deus, no capítulo 1 de Gênesis, versículos 27, diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas todos nós sabemos que pela degradação do pecado, o homem se foi distanciando de Deus e essa imagem de Deus precisa agora ser restaurada em Cristo. É isto que Cristo veio fazer, restaurar a imagem perdida com a qual no início nós fomos criados por Deus. E é interessante que isto vê-se exatamente na vida, na conversão de Paulo, em Atos, no capítulo 9 e nos versículos 3 a 7. Um homem que perseguia os cristãos e matava os cristãos e os metia na prisão. Ao converter-se, ele faz uma conversão volta-se para Cristo. É como que dar meia volta e no sentido contrário àquele caminho que ele estava a seguir. Quando ele tem um encontro com Cristo, há uma mudança muito radical. E aí, a uma dada altura, Paulo, ele disse, quando ele estava a caminho de Jerusalém, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 21 a 13, os irmãos, a igreja, sabiam que ele ia passar por perseguições e rogaram-lhe para que ele não fosse, e ele disse, não, eu não só estou pronto a sofrer, mas eu estou inclusive pronto a morrer por Jesus Cristo. Então ele tinha havido aqui uma mudança, este homem novo que tinha nascido de novo. Vemos o impacto da palavra quando ela é obedecida, quando a palavra que vem ao nosso espírito, nós damos lugar no nosso coração, ela transforma a nossa vida desta maneira. E mais à frente, Paulo, ele diz em Filipenses, no capítulo 3, versículo 8, diz, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como lixo, como esterco para poder ganhar a Cristo. Se nós pudéssemos ir até ao Monte da Transfiguração, onde Jesus leva Pedro, Tiago e João, nós vimos que esta realidade do homem novo, ele de facto resplandece a glória, resplandece a presença, resplandece esta glória com a qual ele foi criado desde o início. Em Lucas, no capítulo 9, e nos versículos 28 a 36, dá-nos a dizer que 8 dias depois de Jesus ter falado algumas coisas com os discípulos, Jesus tomou a Pedro, Tiago e João e subiram um monte para orar. E enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. E os discípulos estavam na presença de Jesus e ao mesmo tempo que também aparecem Moisés e Elias, e os discípulos que acharam aquele momento tão vislumbrante, tão agradável, tão interessante, um momento tão intenso, eles disseram para Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. E Jesus, eles sabiam, ele dizia, pensava, não, como que nem alguém que não sabia aquilo que estava a dizer. E enquanto estavam falando, uma nuvem apareceu e os envolveu a eles também. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem e de lá saiu uma voz que dizia, este é o meu filho escolhido, ouçam-no. Então, a palavra de Deus mostra-nos que o homem novo, ele reflete, ele resplandece com a presença, com a glória de Deus, que Jesus agora está a criar essa imagem perdida em ti e em mim. Foi isto que aconteceu com Moisés lá ao descer do Monte do Sinai, Êxodo capítulo 34 e no versículo 29. Também o homem novo, ele que resplandece ou que reflete a imagem de Deus. Este homem novo foi criado pela palavra e pelo poder do Espírito Santo. Uma das coisas primeiras, quando tu e eu nascemos de novo, que nós refletimos é o amor de Cristo em nós. Este véu que se tira deixa-nos perceber quem Deus é. E a Bíblia fala-nos de que, de facto, Deus é amor. Às vezes essa imagem que vemos no espelho até pode ser distorcida e nós encontramos isso aqui em 1 Coríntios, não é? Quando nos fala que vemos por espelho em enigma, mas depois veremos face a face. Quando nós nos arrependemos, o véu, aquilo
pecado, aquilo que causa distância entre nós e Deus, isso desaparece e nós ficamos face a face com Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 12, se nós conhecermos o versículo, os versículos anteriores, diz lá que o amor, diz que o amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, e depois diz que o amor nunca falha. Mas, havendo profecias, línguas, conhecimento, tudo isso passará, porque em parte conhecemos, mas em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. E depois diz no versículo 12, agora pois vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Nos tempos de Paulo, os espelhos não definiam muito bem a imagem, deixava a imagem um bocado distorcida, não nítida, não clara, e nesse tipo de espelho que Paulo está aqui a falar, mas exemplifica exatamente que o homem sem Cristo, nós sem Cristo, nós estamos separados, temos um reflexo muito tosco ou um conhecimento muito distorcido de quem é Deus, mas a Bíblia diz que Deus é amor. Então este primeiro resplandecer do homem novo é que ele manifesta a presença de Deus, mas uma das suas manifestações mais eficazes é que ele conhece que Deus é amor, e isso transforma a nossa vida, a vida de cada um de nós. Diz, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, nós percebemos conhecer a Deus. É evidente quando nós olhamos e vemos que em lugar do amor existem tantos outros sentimentos como ódio, amargura, rancor, raiva. Tudo isso é o oposto do amor. E uma pessoa que vive em função do ódio, que vive em função do orgulho, que vive controlada, dominada por isso, é uma pessoa que não conhece a Deus. Então a Bíblia está a dizer, se tu conheces a Deus, tu conheces que Ele é amor. Então esse homem novo, esse homem que se arrependeu, esse véu saiu dentre ele e Deus, e ele sabe que Deus é amor, ele conhece a Deus e também sabe, e também ele ama, ao amar a Deus também ama o próximo, ou ama o próximo, também não pode amar a Deus se ele não amar o próximo. Há muitas pessoas que às vezes se enganam até a si próprias, dizem que amam a Deus, mas não amam a pessoa com quem trabalham ao seu lado no dia a dia, com os seus familiares, com os seus amigos, viver inimizades. Não podemos viver inimizade com as pessoas, mas dizer que amamos a Deus, porque isso não é verdade. Isso significa que nós não conhecemos a Deus. Então, também João, no capítulo 13, versículos 34 e 35, diz, Jesus diz, um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem-se também amar uns aos outros. Por isso todos saberão que sois meus discípulos. Então, para que, de facto, a mensagem mais forte, mais eficaz que pode passar deste homem novo, que reflete a glória, a presença, a imagem de Deus, este homem, ele de facto é uma pessoa que transmite uma mensagem de amor, não é apenas por palavras, mas por ações. Como dissemos no princípio deste texto, diz que aquele que ouve a palavra, mas não a cumpre, ou a pessoa que ouve a palavra e não pratica essa palavra, se essa pessoa não ama inclusive os seus adversários, os seus inimigos, então não é a mensagem eficaz que ele vai passar, ou não conhece a Deus também, por outro, que é isso que também nós já vimos em 1 João, no capítulo 4, no versículo 8. Uma mensagem forte e poderosa que o mundo precisa, que todos nós precisamos, é esta de amar como Deus ama, amarmos-nos uns aos outros, e dessa forma todas as pessoas conhecerão que sois meus discípulos. Então, amor não é uma coisa teórica, mas é algo que nós praticamos no dia a dia. Nós devemos ultrapassar o ódio, os sentimentos de inimizade, devemos
ultrapassar isso e amar-nos uns aos outros. É difícil, mas Deus está connosco e nós conseguimos amar porque Deus diz que é possível nós amarmos. Está escrito, é possível aquele que crê. Também este homem novo que resplandece, que manifesta o amor de Deus, também reflete a grandeza de Deus, como Davi. O facto de não conhecermos Deus influencia a forma como nós vemos a nós próprios. Se nós conhecermos Deus, nós temos a perspectiva que Davi tinha de si próprio. Quando ele tem que enfrentar o gigante Golias em 1 Samuel, no capítulo 17, e versículos 36 a 37, temos de facto um exército. No versículo 24 do capítulo 17 de 1 Samuel diz que é um exército que está cheio de medo, e Davi, ele que tem uma experiência com Deus, uma pessoa que tem esta relação de face a face com Deus, uma pessoa que conhece a Deus, então também a postura dele face aos problemas, face aos gigantes, face às dificuldades, face aos obstáculos, às montanhas, às coisas adversas que nós temos que vencer, ele disse: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu, porque eu vou lutar contra ele. Então, é uma postura de um homem só que se diferencia de um exército que está cheio de medo. Então, dele diz, Davi, ele diz: teu servo pôde matar um leão e um urso, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará também das mãos deste filisteu. E diante de Saul, o rei Saul disse a Davi: vai, que Deus esteja contigo. É verdade, Deus está contigo, Deus está comigo para vencer gigantes, para vencermos, para termos vitória em todos os desafios que estão à nossa frente, nos quais Deus nos conduz a conquistar. E Davi chegou, disse ao filisteu, pôs-se em frente deste gigante que media 2,90 metros de altura. Ele disse: tu vens contra mim com uma espada, com uma lança e com dardos, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Meu amigo, meu querido irmão e irmã, todos aqueles que estão a ouvir, é importante conhecer Deus. Conhecer Deus ajuda-te a definir quem tu és e a conhecer-te quem tu és em Cristo, não a pessoa do espelho que contempla apenas o rosto natural, que se vai embora, que não permite que a palavra crie raízes dentro dele. Mas Davi era uma pessoa diferente, com um exemplo que nós podemos de facto seguir, com uma pessoa que busca a Deus, procura a Deus, que dava lugar a que a palavra de Deus criasse raízes no seu coração. E ele disse: tu vieste aqui defrontar os exércitos de Deus. Hoje mesmo, diz Davi, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu te matarei, te cortarei a cabeça. Hoje mesmo te darei aos cadáveres, hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. Na realidade, isto significa, meus amigos, que na medida em que tirarmos o véu, em que tirarmos o que é inimizade entre nós e Deus, ficamos face a face com Deus, nós conseguimos conhecer Deus e não há nada que nos possa impedir de vencer, porque quando estamos com Ele face a face, quando estamos com Deus face a face, somos influenciados pela este refletir da sua glória, da sua imagem. Nós resplandecemos, nós manifestamos esta glória e, tal como Davi, nós podemos também vencer as adversidades, os obstáculos. No tempo de hoje, provavelmente estás a viver desafios muito grandes. Deixa-me dizer-te, deixa que Deus, a palavra de Deus, te crie raízes dentro de ti, e de certeza, como Davi também, vamos ser pessoas que vamos conseguir ultrapassar, vencer. Tudo é possível aquilo que, como diz a palavra de Deus. Deus te abençoe. Bom, eu gostava também de orar por tu que estás aí, que de facto até gostarias de receber Jesus na tua vida. Gostaria de orar por ti, se esse é o teu desejo, como nós vimos, arrepender-me é como tirar o véu, é como que alguém que tem um véu no rosto e o tira
e consegue estar face a face, sem estar escondido. Estar face a face com outra pessoa, falando no natural. Com Deus tu podes estar este véu, seja aquilo que for, o pecado, ou seja a inimizade, seja aquilo que for que está entre ti e Deus, possa ser removido pelo arrependimento. Se essa é a tua vontade e o teu desejo, eu queria orar contigo agora mesmo. Então, se quiseres, podes repetir comigo esta oração que eu vou fazer por ti. Meu Deus, meu Pai, eu ouvi a Tua Palavra e Te agradeço, porque a Tua Palavra, ela é vida. Te agradeço que a Tua Palavra, ela é Espírito e vida. E eu oro, Senhor, Te agradeço porque Tu deste Jesus por mim. Tu deste Jesus Cristo, Ele entregou-se a si mesmo, morreu por mim, me ama tanto e eu quero receber-te no meu coração. Senhor, tire toda a inimizade, daquilo que me afasta de Ti, que me impede de estar perto de Ti, face a face contigo. Eu recebo Jesus no meu coração e abençoa a minha vida e ajuda-me a caminhar contigo de hoje em diante, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Então foi uma decisão fantástica que tu fizeste e estou certo. E orarei por ti para que Deus continue a abençoar a tua vida, onde quer que tu estejas, e que tu possas vencer sempre, dar lugar à palavra de Deus na tua vida. Bom, também dizer-vos que nós vamos estar no domingo também, pelas 10h30, vamos estar a ouvir a palavra de Deus também, e também depois à tarde também vamos ouvir a palavra pelas 17 horas. Desejo-vos uma boa noite e que tudo possa correr bem e que tudo esteja bem convosco. Adeus.